Sejam todos bem-vindos Welcome, everyone, para a Conferência das Igrejas dos Estados Unidos, aqui pouquinho mais longe da boca. em Framingham, na costa leste, Framingham, Massachusetts. Welcome to the conference here in the East Coast, here in Framingham, Massachusetts. E nós vamos seguir a viagem daqui para Los Angeles, como disse o irmão. And like the brother shared this morning, tonight we're going to Los Angeles from here. E no final de Los Angeles iremos para a Flórida. And then after Los Angeles, we're going to Florida. Haverá conferência em Pompano Beach. And there will be a conference in Pompano Beach. E o Senhor tem falado conosco através da sua palavra profética. And the Lord has been speaking to us through His prophetic word. Graças a Deus que o Senhor não tem cessado de falar conosco. And we thank the Lord that He has not ceased speaking to us. Ele tem aberto o seu coração para que nós possamos ser esse povo dos últimos tempos. He has been opening His heart so that we can be these people of the last days. Para que cumpra o seu propósito. Those who will fulfill His purpose. Quando eu falei dos últimos tempos, vocês se lembram da parábola da vinha? When they talked about the end times, do Onde you está? remember the parable of the vineyard? Where is it? Palavra da vinha em Lucas. It's in Luke. Vocês se lembram? Do you remember that parable? Onde está? Where is it? Ó Senhor Lord Jesus. Jesus. Eu tenho tantos assessores aqui que ninguém me ajuda em nada aqui. I have so many É. people here, but 20. Lucas. Mateus? Oh, perdão. Então eu errei. Mateus 20, por isso que não achava, né? Matthew 20, that's how we can find it. Mateus 20, é isso mesmo. Yeah, it's it, Matthew 20. Mateus 20, porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para sua vinha. For the kingdom of the heaven is like a landowner who went out early in the morning to hire laborers for his vineyard. E tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Now when he had agreed with the laborers for a denarius a day, he sent them out into the vineyard. Saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados. And he went out about the 3rd hour and saw others standing idle in the marketplace. E disse-lhes: Ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. And he said to them, You also go into the vineyard, and whatever is right I will give you. So they went. E eles foram. Então, tendo saído outra vez perto da hora 6ª e da 9ª, procedeu da mesma forma. Again he went out about the 6th and the 9th hour and did likewise. Quer dizer, na hora zero, a jornada do trabalho aqui, pelo que nós podemos observar, são 12 horas. So what we can see here is that the work shift here was it lasted 12 hours. Então, no início da hora, né, no início das 12 horas, isto é, na hora zero, So at the beginning of the hour 12 or the hour 0, ele contratou alguns trabalhadores para trabalhar na sua vinha. he hired some workers to work in this vineyard. A vinha aqui é a obra de Deus. And this vineyard here is God's work. E a obra de Deus é algo orgânico. And God's work is something E organic. Deus deseja obter frutos dessa obra. And God wants to have fruit out of this work. Então ele chamou os trabalhadores da hora zero e contratou eles por 1 denário por dia de trabalho de 12 horas. So he hired these laborers at the hour 0, and he paid them 1 denarius to work for the day. Na hora terceira, ele saiu e contratou outros trabalhadores. And then on the 3rd hour, he went out and he hired more laborers.
E esses outros trabalhadores trabalhariam 3 horas a menos, né? And so those workers would work 3 hours less than the first ones. E depois na hora sexta e também na hora nona. And then he did the same thing on the 6th hour and then on the 9th hour. Mas é muito interessante que ele abriu uma exceção aqui para a hora 1/10. But it's very interesting here to see that he opened an exception for those who would come to work at the 11th hour. Porque o período aqui de chamamento é de 3 em 3 horas. Because here we see that he was calling people from 3 hours and then another 0 horas, terceira hora, sexta hora, nona hora. So from the hour 0 to hour 3 and then 6 then 9. Então a nona hora deveria ser o último grupo, porque terminaria a hora, né, como é que é? A hora duodécima, né? Duodécima, hora 12. So the group from the 9th hour should have been the last group, because after that then it would the workday would just end at the 12th hour. Mas ele abriu uma turma, um grupo na hora 1/10. But he called some people to work at the 11th hour. Essa hora 1/10, hora, você sabe, hora 11 horas, quer dizer, 1 hora só de trabalho. So these people would only have to work for an hour, just an hour. E isso está no versículo 6. E saindo por volta da hora 1/10, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes: por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Verse 6. And about the 11th hour he went out and found others standing idle, and said to them, why have you been standing here idle all day? Responderam-lhe: porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele: ide também vós para a vinha. They said to him, because no one hired us. He said to them, you also go into the vineyard. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Verse 8, so when the evening had come, the owner of the vineyard said to his steward, call the laborers and give them their wages, beginning with the last to the first. Os últimos trabalharam só por 1 hora. So the last ones who came in, they only worked an hour. Vindo os da hora 1/10, recebeu cada deles 1 denário. And when those who came, who were hired about the 11th hour, they each received 1 denarius. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém também esses receberam 1 denário cada um. But when the first came, they supposed that they would receive more, and they likewise received each 1 denarius. Mas tendo recebido, murmuravam contra o dono da casa, And when they had received it, they complained against the landowner, dizendo: esses últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo os igualasse a nós que suportamos a fadiga e o calor do dia. saying, these last men have only worked an hour, and you made them equal to us. They have borne, who have borne the burden and the heat of the day. Mas o proprietário respondendo disse a um deles: amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo 1 denário? But he answered to one of them and said, friend, I'm doing no wrong. I'm doing you no wrong. Did you not agree with me for 1 denarius? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar este último tanto quanto a ti. Take what is yours and go your way. I wish to give this last man the same as to you. Porventura não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? Is it not lawful for me to do what I wish with my own things? Or is your eye evil because I am good? Assim os últimos serão primeiros, e os primeiros serão últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. So the last will be first, and the first last. For many are called, but few chosen. Esses últimos trabalhadores da 1/10 hora, somos nós. These 11th hour workers refer to us. Nós somos os trabalhadores de última hora e, aparentemente, nós pegamos trabalho mais leve. We are the workers of the 11th hour, and it appears that we got the easier work. Trabalho mais leve, sabe em que sentido? And do you know what sense? Why do you think it is the work is easier now?
Por exemplo, Abraão. Let's compare ourselves to Abraham, for instance. Abraão foi um dos primeiros trabalhadores. Abraham was one of the first workers. Quando Abraão foi chamado por Deus, ele pouco conhecia a respeito desse Deus. When Abraham was called by God, he didn't know much about God. Ele precisou da aparição do Deus da glória para que ele pudesse pouco a pouco tateando para conhecer a Deus. He needed the God of glory to appear before him so he could touch and feel his way around and get to know God. E através das experiências que ele passou a ter, né, vivendo na presença desse Deus, ele foi conhecendo mais a Deus. And he got to know God better as he had experiences living in God's presence. E no final, Romanos 4 fala que ele conheceu Deus, ele creu em Deus, no Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Está em Romanos 4:17. And at the end, in Romans 4:17, it says that he got to know the God who calls things which do not exist into existence. Isso é muito forte. Ele, do nada, ele conheceu um Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. He got to know this God who gives life to the dead and he calls the things which do not exist as though they did. Ele não tinha uma Bíblia na mão. He did not have a Bible in his hands. Ele não tinha ninguém para ajudá-lo a conhecer Deus. He did not have anyone to help him know God. Porque na sua geração todos adoravam outros deuses. Because within his generation, everyone else was worshiping other gods. Se alguém acha que Abraão teve ajuda da sua família, dos seus pais para conhecer a Deus, está enganado. If you have ever thought that Abraham got some help from his father or from his family to get to know God, you're mistaken. Quando era jovem, achava que Abraão tinha nascido numa casa que adorava Deus verdadeiro. When I was young, I used to think that Abraham was born in a household with people who worshipped God. Mas no livro de Josué 24, versículo 2, é isso? Ali fala que os seus pais adoravam a outros deuses. But the book of Joshua, in chapter 24:2, says that his parents worshipped other gods too, Abraham's parents. E a tradição fala que seu pai era até um fabricante de ídolos. And church history even says that his father was a maker of idols, an idol maker. Por isso ele não tinha ninguém para lhe dar informação a respeito de Deus. And that means that he had no one to help him get to know God. Mas certamente ele, ao olhar para esse universo, ao olhar para a própria natureza, But either way, as he looked at the universe and at nature, ele deve ter descoberto que não pode haver esses ídolos. Esses ídolos não podem ser o Deus verdadeiro. Deve haver apenas um Deus criador, verdadeiro Deus. he must have realized, looking at nature and the universe, that there must be a one true God. Com esse coração, Deus apareceu a ele. And because he had this heart, God appeared to him. Ele foi tendo experiências com Deus. He had one experience after the other with God. E a experiência que ele teve, como disse, veio de acordo com o falar de Deus em cada aparição. And the experiences he had, whenever he had an experience, God would speak to him a new word and appear to him. E também a cada experiência depois que Deus começou a aparecer a ele. And also after the experience, after God appeared to him. E nós, os trabalhadores de última hora, nós temos muitas informações sobre Deus. And as for us, the workers of the 11th hour, we have so much information about God. Nós temos a Bíblia na mão. We have the Bible in our hands. Valorize esse livro. Appreciate this book, Esse livro é o livro da vida. because this is the book of life. Daqui você tem tudo. You have everything in it. É só preciso do Espírito para revelação e entendimento. You just need the Spirit to have revelation and understanding. Mas o quanto nós temos do conhecimento subjetivo de Deus? But how much subjective understanding, knowledge of God do we really have? Nós temos muitas informações objetivas.
We have so much objective information. Nós temos muitos livros que nos ensinam corretamente a palavra de Deus. Many books that teach us adequately God's word. Nós temos o alimento diário que podemos desfrutar cada dia. We have the daily food we can enjoy every day. Temos o Jornal Árvore da Vida. We have the Flowing Life magazine. Nós temos os livros, né, do programa O Livro na Minha Mão. We have the program, A Book in My Hand, and the books that come with it. Cada 2 meses nós temos um livro novo na nossa mão. So every 2 months we get a new book. Nós temos as conferências. We have the conferences. Temos as reuniões da igreja. We have the church meetings. Reunião dos grupos familiares. We have the small group meetings. Temos mestres na igreja que nos ensinam a Bíblia. We have teachers in the church that teach us the Bible. Temos irmãos pastores que nos ajudam a ter experiência com Deus. We have brethren who shepherd us and help us to have an experience with Nós God. temos tudo. We have everything. Por isso, irmãos, os últimos têm tudo. And that is why the last ones, the workers of the 11th hour, they have everything already. Sabe por quê? Do you know why? Porque Deus te quer andar rápido. Because God wants to move quickly. O povo de Israel, The children of Israel, quem sabe já são trabalhadores da terceira hora. perhaps they were the workers of the 3rd hour. A única informação que eles tinham de Deus, primeiramente, era a experiência de Abraão, Isaac e Jacó. So they could refer to the experience of Abraham, Isaac, and Jacob. Mas depois de 400 e tantos anos de escravidão no Egito, eles aprenderam muitas tradições dos egípcios. But after 400 years in captivity in Egypt, they learned a lot of the tradition of the Deus Egyptians. precisava tirá-los do Egito. So God had to remove them from Egypt Porque Deus precisava de um povo que seja exclusivamente dele. because He needed a people who was exclusively His. Mas esse povo pouco conhecia sobre Deus. But this people knew little about God. Então Deus os separou, os levou até o Monte Sinai. So He separated, He took His people, brought them to Mount E Sinai. no Monte Sinai, Deus there- então deu os 10 mandamentos. He gave them the 10 commandments. Os 10 mandamentos são, pela primeira vez na história humana, alguma coisa que Deus deixou por escrito para o homem conhecer a Deus. And for the first time in human history, it was the first thing written that God left His people so they would know Him. Se de repente caísse na sua mão os 10 mandamentos, Êxodo 20, dá uma olhada, Êxodo 20. So let's go to Exodus 20. Se de repente caísse na sua mão, você não tem quase nenhuma informação sobre Deus, mas caísse na sua mão os 10 mandamentos, você é sedento por Deus, você que busca Deus. So think about this. You have never heard of God, but you want to know Him, and then you get these 10 commandments. De repente você tem os 10 mandamentos para você extrair o conhecimento de Deus. O que você faria? And all of a sudden, you get the 10 commandments to extract from them the knowledge of God. What would you do? Primeiro mandamento. The first commandment. Eu sou o Senhor teu Deus, I am the Lord your God, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. who brought you out of the land of Egypt, out of the house of bondage. Irmãos, esse é o primeiro mandamento. This is the first commandment, brothers and sisters. Já tem muita informação. So there's a lot of information here already. Nós acostumamos ler isso aqui e passar por cima. Because our tendency is to just quickly read through these verses. Mas se você só tivesse isso aqui para você conhecer a Deus, But if this was everything that you had back then to know God, como você extrairia? how would you extract the most you can from it? Eu sou o Senhor. I am the Lord. Esse Senhor aqui é Javé. This word here, this Lord here is Javeh. E Javé é eu sou o que sou. And Javeh means I am what I am. Porque Moisés perguntou, quem és tu, para que eu dissesse ao povo que Deus me enviou, mas ele não perguntar quem é esse Deus. Because Moses, at some point, he asked God, who, when I go to Egypt, and if they ask me, who sent me, what am I going to tell them? Então Deus disse, eu sou Javé, eu sou o que sou. And this is what he told Moses. I am Yahweh, right? I am what I am. E você sabia que essa palavra Javé tem
é formado apenas com 4 consoantes hebraicos? And did you know that this word Yahweh is formed with only 4 Hebrew consonants? Yud, Yud, Rei, Hey, Vav, Vav, Rei. and Hey. Se transliterar para nosso abecedário, para nosso alfabeto, é Y, So if you use our own alphabet, it'd be Y, YHWH. H, it'd be Y, H, Y, H. Tenta ler o nome de Deus com 4 consoantes. Try to read God's name with 4 consonants. Tenta ler. See if you can do it. YHWH. Y, H, W, H. Y, H, W, H. Consegue ler, Fábio? Can you do that? What would it sound like? E essa pronúncia correta se perdeu ao longo do tempo, So as time went by, the correct pronunciation was lost. porque os israelitas consideraram ler o nome de Deus nome tão santo, né, de Deus tão santo, seria tomar o nome de Deus em vão. Por isso que eles pararam de pronunciar esse nome. So the Israelites, they thought that God's name was so holy that they could not pronounce his name. Então essa pronúncia não chegou até hoje. So the pronunciation from back then did not make its way to current time. Hoje, quando eles chegam na palavra YHWH, eles leem Adonai. So when they see these 4 letters, YHWH, they read it Adonai, Adonai significa Senhor, which means Lord. Senhor. Mas Adonai. eles não ousam ler o nome de Javé, But they do not dare pronounce the name Yahweh. porque esse Javé também é supostamente essa pronúncia, ou é Javé ou Yahvé, né? Há muitas contradições aí. So Yahweh is supposed to be the original pronunciation, so they don't do it, they don't say it. Mas essas quatro letras têm um significado. So even these 4 letters have a meaning. Cada letra hebraica tem um número, Each Hebrew letter has a number. porque os hebraicos eles não trabalhavam com algarismos romanos. And that's because the Hebrews, they didn't work with Roman numbers. E eu estou ensinando cultura geral para vocês, né? So I'm teaching you a little bit about culture, general culture today. Então, cada letra, por exemplo, So for instance, o nosso A é o número 1. our A would be number 1. O nosso B é o número 2. Our B would be number 2. O número C é o 3. C would be number D 3. é o 4. D 4. Então, aula de So on. matemática, aula de aritmética em Israel seria ensinar 1 mais 1 igual a 2 é A mais A igual B. So in Israel, if they were to teach math this way, they would say, so 1 plus 1 is 2, it would be A plus A equals B. A mais B igual a C. A plus B equals C. Como é que é? B mais mais B C. igual a D. So B plus C equals D, Tá certo ou não? right? Então é assim que cada letra tem um número. E que B plus número, B. que número tem YHWH? So what are the numbers of YHWH? Y tem o número 10. 10. Y is equivalent to number 10. H é número 5. H is 5. WH é número 6. W is 6. H é 5. And H again is 5. Então é 10, So it's 5, 10. 6, 5. 10, 5, 6, 5. Os cientistas descobriram que no nosso DNA, Scientists discovered that within our DNA, na molécula do DNA humano, in the molecule of the human DNA, que tem uma forma de dupla hélice. Vocês já viram esse desenho? that looks Essa like a ilustração? spiral, a double spiral. Dupla hélice. E entre essas dupla hélice tem pontes que ligam as duas hélices. Não So tem? connecting these 2 spirals, there are little bridges connecting them. Essa dupla hélice contém as informações genéticas de seu pai e da sua mãe.
So these two spirals, they contain the genetic information you inherited from your parents, ou do que seu pai herdou de seus ancestrais or e from what sua your mãe herdou de suas ancestrais, estão nessas dupla hélice. or as well as what your parents also inherited from their parents. E de tanto em tanto tem uma ponte que liga os dois. And there are bridges connecting them, E essa ponte não é ligada de uma forma regular, and they're not just no intervalo regular. and it's not a regular interval between the spaces of the little primeira- connections of the bridges. Entre a primeira ponte e a segunda ponte, So between the first and second little bridges connecting the spiral, contém 10 informações genéticas. there are 10 genetic information points E da there. segunda ponte à terceira ponte contém 5 informações genéticas. From the second to the third, 5. E de terceira ponte para a quarta ponte, 6 informações And genéticas. from the third to the fourth, 6. E de 1, 2, 3, 4, né? Da quarta. Falei. Quarta para quinta contém 5 informações And genéticas. from the fourth to the fifth, 5. E assim sucessivamente 10, 5, 6, 5. 10, 5, 6, 5. And here we see this number is recurring. E- 10, 5, 6. Isso indica 5, que 10, Deus 5, 6, 5. assinou no nosso DNA. Ele fez uma assinatura no In nosso DNA. in other words, God signed our DNA. O seu nome está no seu DNA. God's name is in your DNA. Está no meu DNA. It's in my DNA. Deus é que criou o homem God created man para o seu propósito. for his own purpose. E o significado desse nome é eu sou o que And sou. the meaning of his name is I am what I am. E eu sou significa no tempo, eu sou hoje, eu fui ontem, eu era ontem e eu serei amanhã. And this I am is not limited by time. It refers to the past. I was, I am, and I will be. Deus, lembra que os judeus questionaram Jesus, mas quando, quando Abraão estava vivo, você ainda nem tinha nascido. Como é que você fala de Abraão, né? E o que Jesus falou? So the Jews questioned Jesus when he was talking about Abraham, and they said, "You weren't even born when Abraham was here." What did Jesus say to them? Jesus disse assim: antes que Abraão existisse, eu sou. He said to them, "Before Abraham was, I am." Jesus é Deus, Jesus is God. é o Deus eterno. He is the eternal God. Ele era, é e será para sempre. He was, he is, and he will always be. Então ele não é limitado no tempo, And he is not limited by time, não é? right? Mas não é só no tempo. But time isn't the only limitation that doesn't apply to him. Ele é também no espaço. But in space also. Vocês estão entendendo ou não? Do you see what I'm trying to say? Porque nós temos espaço e tempo. Because we have space and we have time. Ele é eu sou no tempo, He is I am in time, mas ele também é eu sou no espaço. but is I am concerning to space also. Nosso Deus, ele é simplesmente tudo Our em God todos. is nothing less than everything in everyone, Tudo in que é all in positivo. all, everything that is positive. Pelo menos o objetivo dele é trabalhar nesse universo para que Deus seja tudo em todos. And God, this is why He's working in the universe so that He may be all in all. Em Efésios capítulo 1, In Ephesians chapter 1, quando nós vimos que Cristo é a cabeça da igreja, when we see here that Christ is the head of the church, versículo 23 disse, a verse qual 23, é o seu corpo, capítulo 1, né? Versículo 23. A qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. the church, right, which is His body, the fullness of Him who fills all in all. Ele não é aquele que a tudo enche em todas as coisas. He is the one who fills
all things in all things. Então ele é o eu sou no espaço. So he is the I am in space also. Em Colossenses 3, versículo 11, In Colossians 3:11, Deus quer trabalhar na sua igreja, God wants to work in his church, cada vez mais fazendo a transferência do velho homem para o novo homem. and he wants to continually make this transfer happen from the old man into the new man. Esse é o trabalho da santificação que estamos falando nessa mensagem. This is the work of sanctification we're talking about here in Deus this message. está fazendo a transferência do meu velho homem para o meu novo homem. God is transferring me from my old man to the new man. E a igreja será esse novo homem. And the church will be this new man. Versículo 11 diz, no qual não pode haver grego, nem judeu, nesse novo homem não pode haver, nem grego, nem judeu, circuncisão ou incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém, Cristo é tudo em todos. Verse 11, whereas there is, so in this new man, there is neither Greek nor Jew, circumcised or uncircumcised, barbarian, Scythian, slave nor free, but Christ is all and in all. Esse é o trabalho que Deus está fazendo. This is the work God is carrying out today. 1 Coríntios 15, 1 Corinthians 15, versículo 28. verse 28. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, que é Deus, Pai, para que Deus seja tudo em todos. 1 Corinthians 15:28. Now, when all things are made subject to him, then the Son himself will also be subject to him who put all things under him, that God may be all in all. Como nosso Deus é o eu sou, And because our God is the I am, quando ele criou esse universo, ele desejava ser eu sou em tudo. when he created the universe, he wanted to be the I am of everything. Mas Satanás rebelou. But Satan rebelled against E it. depois o homem foi enganado por Satanás, também caiu. And then man was deceived by Satan and man O fell. pecado entrou no universo, Sin came in. a morte veio, With sin, death entraram also. elementos estranhos nesse And universo. these foreign Estranhos. elements came into the Deus universe. deveria ser tudo, And God should have been everything. mas agora tem elementos estranhos. But now there are these foreign E elements. Deus está usando a igreja agora para limpar esse universo. And God is using the church to clean up the universe. Ora que o último inimigo ser lançado no lago de fogo, que é a morte, Now the last enemy to be thrown into the lake of fire is death. Cristo terá limpado esse universo. And once that happens, Christ will have cleaned up, cleansed Aí the universe. Deus será tudo em todos. And then at that time, God will be all in all. Nosso Deus é o eu sou, Our God is the I am, Javé. Yahweh. Por que eu estou falando isso? Why am I sharing these things? O conhecimento. Oh meu Deus do céu, tem tanta coisa para falar. So much to share. Por exemplo, em Êxodo 20, nós paramos, né, no Êxodo 20. We were reading Exodus 20. Let's go back Os there. trabalhadores de terceira hora, Deus tinha dado os 10 mandamentos, depois a lei, So God gave the 10 Commandments and then the law. várias leis. Many laws. O homem não sabia que tipo de Deus ele era. But man didn't know back then, man didn't know what kind of God he was. Se o homem não tivesse nenhuma informação, esse Deus poderia ser o quê? Um Deus brincalhão. If without any information about who God is, man could have thought that God was someone, a funny God. Não pode ser um Deus severo demais. Or maybe a God Fez who's coisa errada, pum, mata. so severe. Aí não If you sobra make ninguém, a certo? Não mistake sobra and then ninguém. he'll just kill you, and then there's no one left in the end. Ou é um Deus frouxo com pecados. But they could have thought that he was a God who was loose with the things of sin. Em outras palavras, o homem não sabe que tipo de Deus ele é.
But without any information, man would not know what kind of God he was. Mas pouco a pouco o homem foi conhecendo a Deus através dos 10 mandamentos. But little by little, man began to understand what kind of God our God is through the Ten Commandments. Eu sou Javé, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa de servidão. I am the Lord your God who brought you out of the land of Egypt, out of the house of bondage. Lembra que vocês estavam todos escravizados no mundo? Remember, you were all enslaved in the world. Como foi difícil Deus nos tirar cada um do mundo? Remember how hard it was for God to take us out of the world? Nós estávamos todos perdidos no mundo, We were all lost in the world, escravos do pecado, enslaved by sin, vivendo uma vida sem sentido, living a pointless, meaningless life, caminhando para a perdição eterna, and just advancing towards eternal perdition, para cumprimento do julgamento de Deus no lago de fogo. and to be ultimately judged by God in the lake of fire. Mas Deus pagou um preço, But God paid the price, enviou seu próprio and filho, He sent His own Son, foi morto como cordeiro pascal, who died for us as the lamb, the Passover lamb, com seu sangue nos batentes da porta, and His blood was shed on the doorposts. salvou-nos. And because of that, He saved us. Nós não precisamos ser mortos para sermos justificados. We do not have to be killed in order to be justified. Cristo foi morto por nós. Because Christ died for us. E assim Deus nos tirou do Egito, irmãos. And God brought us out of Egypt. E nós, ao sair do Egito, And as we left it, Faraó mandou o exército para nos perseguir, para levar de volta ou nos matar. Pharaoh sent his soldiers after us to persecute and kill us. Deus preparou o batismo. But then God prepared the baptism. O batismo, irmão, é batismo na morte de Cristo e na ressurreição de Cristo. So the baptism typifies being one with Christ in His death and in His resurrection. Você está começando a conhecer Deus só por primeiro mandamento ou não? So you're getting to know God here just from this first commandment. Que Deus você tem? What kind of God do you have? Esse Deus pagou um preço alto para tirar você do mundo. This God, He paid a high price to get you out of the world. Esse Deus que eu sou, This God who is the I am, Ele preparou tudo. He prepared everything. Ele até sacrificou seu próprio filho He even sacrificed His own Son para nos tirar do Egito da escravidão, to free us, deliver us from slavery in Egypt, para servir a Deus. Aleluia. so we could serve God. Estamos Hallelujah. aqui, irmãos, é para adorar a Deus, servir a Deus. And we're here to serve God and to worship Him. Não adoramos mais ídolos. We're not here, we no longer Hoje worship idols. servimos a Deus único. Today we worship the only God. Primeiro mandamento. That's just the first commandment. Você está começando a apreciar Are you os appreciating mandamentos que more você the nunca apreciou commandments? tanto os mandamentos. Maybe you never appreciated the Ten Commandments as much in O the segundo past. mandamento qual é? The second one, what is it? Não terás outros deuses diante de mim. You shall have no gods before me. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes dará culto, porque eu sou o Senhor teu Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais aos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Leio todos. Isso aqui é o segundo mandamento. Tudo isso é um mandamento. Verses O segundo. 3 to 6, this is all just the second commandment. Quer que eu leia todos? Não? No, okay. Não terás outros deuses, You shall not have other gods, porque eu sou o único. because I'm the only God. Além de mim não há outro Deus. And apart from me, there is no other. Por isso, irmão, só Deus é santo. And that is why only God is holy. Ninguém é como Ele. No one is like God. Sem Deus você nunca será santo. Without God, you would never be holy. Você com Deus você é santo. But only with God can you be holy. E não faça imagens. And do not make images. Deus não quer. O homem, o homem fala conhecer alguém.
né? Alguém aqui quer conhecer algum pretendente? When we talk to, when we, for us, for instance, when we talk about getting to know someone, we're interested in. Quero apresentar você. I want to introduce you to this Pode person. ser que você se interesse por essa pessoa. Maybe you're interested. Então eu quero conhecer. And so that's why you want to get to know someone. Primeira coisa que eu quero para conhecer é o quê? So what's the first thing you want to get to know? Me manda uma foto. Can you send me a picture? É ou não é? Right? Me manda uma foto. Send me a picture. Mas Deus não quer mandar foto. But God doesn't want He doesn't want a picture. Deus quer que você conheça Ele aqui dentro. He wants you to know Him within here. Por isso que os homens gostam de ídolos. And that is why humanity likes idols. Porque ídolos têm imagem. Because they have an image. Dá para adorar. And you can see it, you can worship it while you see Mas it. nosso Deus não tem imagem. But our God doesn't have an image like that. O Deus da glória que apareceu a Abraão, Abraão não conheceu ele, não conheceu a imagem dele. The God of glory who appeared to Abraham didn't see his image there. Não like tem um that. retrato dele. He didn't have a picture of him. Como é que pode adorar a Deus sem uma imagem? So how can you worship God without an image? Irmão, é um exercício da fé. It takes exercising your faith, É ou não é? right? Conhecer Deus é um exercício da fé. Getting to know God is a matter of exercising your faith. Jesus não é aquela pintura bonita de um homem loiro, não é isso? Desejado por todas as mulheres, certo? And Jesus is not Olhos azuis e bonito. Jesus is not that beautiful man you see often in pictures, right? Blue eyes and beautiful men who women really like. Quem viveu com Jesus falava que ele tinha 30 anos, falaram que ele tinha mais de 50 anos. Those who actually lived with Jesus, he was 30 and he looked like he had over 50. Ele não tinha formosura nenhuma. He had no he wasn't a handsome man. E não ficou para nós nenhuma imagem de Jesus, graças a Deus não ficou. And he didn't leave us any images of him, and we thank him for that. Se Jesus tivesse nascido no dia de hoje, irmão, todo mundo tirava foto, né? If Jesus had been born nowadays, if he were to be born nowadays, everyone would want a selfie with him. Gerações futuras a imagem dele. So the future generations would have an actual picture, an image of him. Ainda bem que naquele tempo não tinha isso. So thankfully back then there is no such thing. Não ficou nenhuma imagem para nós adorarmos. There is no image left for us to worship. Oh, Senhor Jesus. Lord Jesus. Por isso, irmãos, conhecer Deus é aqui dentro. And that's why, brothers and sisters, in order to get to Abraão já know God, conhecia you ele need to aqui do it dentro. Oh, Senhor from Jesus. the inside, and that was Abraham's experience. Mas que Deus ele é? But what kind of God was he? Ele é um Deus zeloso. He was a zealous God, jealous God. Ele aborrece o mal. Visita a iniquidade Visiting the iniquity dos pais aos filhos da terceira e quarta geração, of the fathers upon the children to the third and daqueles fourth que me aborrecem. generations of those who hate me. Ele odeia o mal. So God Ele hates odeia a evil. iniquidade. He hates iniquity. Isso já é uma informação. So this is another information about God. Seu Deus não é um Deus que se agrada com o mal. Your God is a God who's not happy with the O seu evil Deus se thing. aborrece da iniquidade. He hates the iniquity. E se você aborrecer a Deus, Ele vai visitar você até a terceira, quarta geração. And if you hate God, then he'll visit you É sério, all é the way sério. to the third and the fourth É muito generation. sério. This is something serious. Mas se você ama Ele, But if you love him, se você guarda os seus mandamentos, if you keep his commandments, Ele fará misericórdia até 1000 gerações. he will show mercy to thousands. Você realmente ama as suas futuras gerações? If you really love your generations, Não é guardar dinheiro para eles. if you love them, don't just save money for É them. você amar o Senhor e guardar seus But mandamentos. love the Lord today and keep his commandments. O Senhor vai fazer misericórdia
a sua geração até 1000 gerações. And then the Lord will be merciful towards a thousand generations Nosso ahead. Deus é um Deus que é misericordioso, Our God is a merciful God. cheio de amor, He's very loving, full of love. aborrece o mal. He hates evil. Versículo 7. Verse 7. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, You shall not take the name of the Lord Porque o your Senhor- God in vain. não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. For the Lord will not hold him guiltless who takes his name in vain. Tomar o nome do Senhor em vão, irmãos, é usar esse nome religiosamente. So brothers and sisters, taking the Usar Lord's esse- name in vain is to use it in a Usar religious esse way, nome sem nenhuma realidade. without any reality. Alguns acusam quando você invoca o nome do Senhor, você está tomando o nome do Senhor em vão. Some people, sometimes they may tell you, "Oh, you're calling on the name Isso of the deve Lord ser- in vain." Não, isso deve ser um alerta para você. But you know what? There should be a warning to you also. Quando você invoca com realidade. When you call on the name of the Lord, do it with reality. Ó Senhor Jesus. Oh, Lord Jesus. Nunca faça como quando nós começamos a invocar, invocava por mostrar para o outro que ele é mais espiritual. Do not just call on the name of the Lord as someone would just do it to show that he's more spiritual than another. Ou quando um está aborrecido com a sua mulher, está falando muito, então fica invocando, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Or when you're ó Senhor, upset- cala a boca da minha mulher, ó Senhor Jesus. Or when you're upset with your wife and then you start calling, "Oh, Lord Jesus, please make my wife Não, mas invocar stop speaking." realmente Yeah, shut up. está ligado a Ele, respirá-lo, So as we call on the name of the Lord, we need to breathe him in. unir-se a Ele. We need to become one with him. Nós somos aqueles que invocam o nome do We're Senhor, those who call on the name of que the o Lord. chama, né? Call him to us. Todo o tempo nós não conseguimos viver sem Ele. And we do it because we Queremos a cannot live without him. Precisamos da presença do Senhor. Because we need his presence. Ele é o nosso Senhor. He is our Lord. Ele quem nos dirige, He is the one who guides os us. nossos passos, Our steps, a nossa língua. our tongue. E isso aqui já é a terceira, né? And this is Terceiro already mandamento. the third, has to do with the third E o commandment. quarto mandamento é o oitavo, And the o fourth, versículo 8. and the fourth commandment has to do with verse 8. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Remember the Sabbath day to keep it holy. Ó Senhor Jesus. Aqui significa, irmãos, Deus dá uma referência para as pessoas que Deus fez, criou as coisas até 6 dias, no 7º dia descansou. So there's a reference here that has to do with God himself. He created all things in 6 days, and on the 7th he rested. É uma referência para o homem descansar, para o homem trabalhar 6 dias e descansar um dia. 6 dias descansar um dia. And this is to help man, that man should work 6 days and then rest on E the hoje 7th. no mundo moderno ele trabalha 5 dias, descansa 2, né? And nowadays people work 5 days and rest 2. Então, assim, é para o homem, porque senão a gente não teria referência. Né? O homem trabalha 15 dias direto, 30 dias direto, sem nenhum descanso. And Então, without this, we wouldn't have no reference isso how foi- much they work, 15 days. essa ideia de semana predominou, né, a humanidade. So even this idea of a week, that's what we see. It's what has permeated society. Mas é mais do que isso. But it's even more than that. É que o 6º dia, Deus criou o homem. But one In- thing here that's important also is that on the 6th day, God created man. No 7º dia, Deus descansou. And on the 7th day, God rested. Quando Deus criou o homem entrou no descanso de Deus. And we see here that when God created man, he entered into God's rest. Não sei se vocês entenderam. Right? Did you understand it? O homem é para trabalhar no descanso de Deus. So God created man to work in his rest. Eu falei um pouco ontem, não foi? I talked a little bit about this Ontem. yesterday. Não, hoje de manhã, né? This Hoje de morning. manhã. This morning. Hoje de manhã. Quando Moisés pediu rogou para Deus levá-los pessoalmente, com a sua presença, levá-los até o Egito, And I talked perdão, this morning. levá-los até a boa terra de Canaã.
about when Moses asked God to be with them, to take them personally to the land of Canaan. Porque Deus havia dito que não iria mais, porque estava aborrecido com o bezerro de ouro que o povo fez. Because God was upset with the people because they had made a golden calf, an image, and He didn't want to go with them anymore. Moisés falou: se a tua presença não vai, não nos faça sair desse lugar. But Moses told Subir God, desse lugar. if your presence is not with us, do not make us leave Ele this place. convenceu a Deus que Deus precisava ir com ele. So Moses convinced God that he had to go with them. E Deus prometeu ir. And God promised him that he would do it. Êxodo 33:14. Exodus 33:14. Respondeu-lhe: a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. And he said, Êxodo 33:14. Exodus 33:14. He said, my presence will go with you and I will give you rest. Ó Senhor Jesus, Lord que Jesus. palavra doce é essa. This is A such a presença sweet word dos- this is. A presença do Senhor conosco God's presence with us nos dá descanso. gives us rest. O homem foi criado no sexto dia. Man Nos- was created on the sixth No day, sétimo dia Deus descansou. and on the seventh day God rested. Deus quer que o homem descanse, God wants men to rest vivendo e trabalhando na presença de Deus. by working and living in His presence. Deixe Deus fazer as coisas. Allow God to do what He needs to do. Irmão, senão eu estaria todo estressado. Otherwise, we're just going to get stressed out. Problema no coração, We sometimes have heart pressão problems, alta. high blood pressure. Essa pressão toda da obra do Senhor, Oh, the Lord's work, there's so much pressure. do trabalho, problemas que tem que resolver na obra So do much work Senhor. and all these problems I have to deal Irmão, with. se eu trabalhar desse jeito, estaria acabado. A If- saúde estaria acabada. If I had been trying to work this way, I would have no health left. Mas graças a Deus, irmãos, Deus quer que o homem trabalhe no descanso. But we thank God that He wants us to work in His rest. Tome o meu jugo. He said, take on my yoke. Meu jugo é leve e suave. My yoke is light. assim que ele fala? Right, He says. E eu vos darei descanso. Now will give you rest for your soul. Ó Senhor Jesus. Lord Jesus. Por isso, irmãos, aquele servo de Deus que, depois de algum tempo de trabalho na obra do Senhor, pedir licença para descansar, para poder sair do estresse, And that's why, Irmãos. brothers and sisters, é porque não sabe trabalhar direito. Trabalha Então- direito, trabalhando no descanso de Deus. those brothers serving in the Lord's work and they go a while and they need to take some time off because they're too stressed out, it's because they haven't learned how to work correctly. Então, quinto mandamento é honrar o seu pai e a sua mãe, versículo 12. Verse 12, the fifth commandment is to love your father and mother, Para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. that your days might be prolonged. O nosso Deus é um Deus que se alegra quando nós honramos nossos pais. Our God is a God who He is happy when we Você tá- honor our father and mother. Você está conhecendo melhor o seu Deus? Are you getting to know better you God from reading the commandments here? Alguns podem dizer, mas meu pai nunca se preocupou comigo. Some people may even say, "Oh, but my father Ou never outros cared podem dizer, a about minha me." mãe me abandonou quando era criança. Or some other people may say, "Oh, but my mother, she left me Aqui when I não, was a child." aqui não é condicional. Não é dizer honra teu pai e sua mãe quando eles forem bons. But this is not something conditional. It doesn't say honor your father and mother when they're good to you. É incondicional. It's unconditional. Honra Honor. o teu pai e a tua mãe. Honor your father and mother. Não, é incondicional. It's unconditional. Você é o único mandamento com promessa. And this is the only commandment with a promise. Você terá longevidade. And if you do that, you will have longevity. Irmãos, acredite, honre teu Believe. pai e a tua mãe. Believe this. Honor your father and mother. Você terá sempre, não argumente, não justifique. Do not Honra. argue. Do Honre a not teu pai e tua justify. mãe. Just honor your father and mother. E os últimos 5 mandamentos, irmãos, And the Deus last está 5 preocupado com o commandments, nosso relacionamento. they have to do with Relacionamento humano.
God's concern with our relationship with one another, our human relationships. Porque Deus sabe que na natureza caída do homem temos muito problema de relacionamento. Because God knows that because of our fallen humanity, there are a lot of relationship A issues among humanidade, us. em pouco tempo depois de Adão, a terra estava cheia de maldade. Surely, after the time of Adam, there is a lot of evil on the earth already. No tempo de Noé, Deus olhou para a terra e a violência enchia. A terra estava cheia de violência dos homens. By the time of Noah, God looked at the earth and there was violence Era filling matar up outro. the earth, and people were killing one another. Matar outro, furtar outro, ou They would steal from one another. Falso testemunho de outro, They would give a cobiçar false testimony, and they would a coisa do outro, they would adulterar. desire things Então, era uma that didn't belong to bagunça. them. It was a mess. Mas que Deus nós temos? But what kind of God do we have? Não matarás, Our God says, "You shall Não not adulterarás. murder, não shall furtarás, not commit adultery, you shall not steal, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, shall not bear false witness against your neighbor, não cobiçarás a mulher do teu you próximo, shall not covet your neighbor's house, a casa, não cobiçará a casa do teu próximo, não cobiçará a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo, nem um carro, nem casa, nem equipamento, nem nada, não cobiça, não cobice. Nor shall you covet your neighbor's wife, nor his male servant, nor his female servant, nor his ox, nor his donkey, nor anything that is your neighbor. Ó Senhor Jesus. Irmãos, eu gastei tanto tempo para falar para vocês o quanto nós precisamos aproveitar cada palavra que vem da parte de Deus para conhecer Deus. So I spent all this time talking to you to help you see how important it is for us to take advantage of every word. Quando você lê, quem lê o livro de Ruth, When you read the book of Ruth, havia uma lei que Deus havia dado de que a hora de cegar a terra, de colher os frutos da terra, se deixar algumas espigas para trás, não se podia recolher. Era para deixar para os pobres, viúvas, estrangeiros. there was a law during her time that after the harvest, whatever was left on the fields, you should not take that. You were prohibited from taking that. And you should leave those things for the poor, for the widows, and the foreigners. Isso pôde alimentar Ruth e sua sogra Noemi. And Ruth and her mother-in-law, Naomi, they were able to feed on what was left. E a Ruth, a Moabita, se tornou ancestral de Jesus. And Ruth, who was a carne. Moabite, she was Ancestral de an Davi, ancestral of David. e que Jesus veio na carne da descendência de Davi. And Jesus came in the flesh from the seed of David. Irmãos, isso mostra que Deus é um Deus que se preocupa com os desfavorecidos. And here we Se can see preocupa that com our os God pobres. cares for the poor. Que Deus você tem? What a God He is. Ó Senhor Jesus. Lord Jesus. Abraão tinha uma informação. O povo de Israel tinha outra informação. So Abraham got all this information. The children of Israel, they also got Eles são trabalhadores de 0 hora, terceira hora. the workers of the 0 hour, the 3rd hour. Nós somos da 1/10 hora. And we are the workers of the 11th hour. Falta só 1 hora, irmão. Só falta 1 hora There's para only terminar. 1 hour left. O quanto você conhece de Deus? How much do you know about God? Você já não tem tão pouca informação como Abraão e como o povo de Israel. You have a lot more information than Abraham and the children of Israel E did. você tem tanta informação hoje. And you have so much today. Você tem a Bíblia na You mão. have the Bible in your hand. Você tem essas conferências maravilhosas You have these wonderful que conferences traz para você uma palavra profética pura. and where you can get this pure prophetic word. Você tem os livros.
You have the books. Você tem a comunhão com os irmãos. You have the fellowship with the Você tem a brethren. ajuda dos mestres. You have teachers to help Você you. tem a ajuda dos pastores. You have shepherds to help you Na also. igreja você tem tudo. In the church you have everything you need. Mas você leva a sério? But do you take these things seriously? Você está aprofundando a conhecer esse Deus? Are you deepening yourself in the knowledge of Não é God? em Oséias que fala, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Hosea says, right, that we need to continue to know God. Ó Senhor Jesus. Hosea. Deus, Ele te God. tirou do pecado. Rescued you from sin. Agora vamos voltar para Romanos. So let's go back to Romans. Deus, God, pela redenção de Cristo, through the redemption of Christ, Ele nos tirou do pecado, He delivered us from sin, da condenação. from condemnation. Nós estávamos todos debaixo da condenação. We were all under condemnation. Quando Adão pecou, quando Adão transgrediu a palavra de Deus, o pecado entrou no homem e, vou ler, vamos lá, 5:12. Romanos 5:12. Romans 5:12. When Adam sinned and transgressed God's word, then sin came into man. Portanto, Romans assim 5:12. como um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, e assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Therefore, just as though one man's sin entered the world, and death through sin, and thus death spread to all men because all sinned. Por um só homem, irmãos, o pecado entrou no mundo. E So pelo through pecado a one morte man- entrou. E a morte passou para todos nós, e todos nós pecamos. So through one man, a sin came into the world to all of us, and with sin, death came in also. Versículo And we all 16. sinned because of it. Versículo 16. Verse 16. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para justificação. And the gift is not like that which came through the one who sinned, but judgment which came from one offense resulted in condemnation. But the free gift which came from many offenses resulted in justification. Versículo 18. Verse 18. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação. Therefore, Só as a through, primeira parte. just the first part here. Therefore, as through one man's offense, judgment came to all men, resulting in condemnation. Por causa da ofensa, da transgressão contra a palavra de Deus, veio o juízo sobre todos os homens para condenação. Quer dizer, os homens já foram julgados. Nós já fomos condenados. So because sin came in because of the transgression, God's judgment came in over all men, and we were all condemned because of it. Não há mais necessidade de estabelecer outro tribunal, porque nós já fomos julgados, já fomos condenados. There is no reason to establish another trial because we had already all been Aí condemned. continua no versículo 18, fala, por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Even so, second part of verse 18, even so through one man's righteous act, the free gift came to all men, resulting in justification of life. Quem nos livrará dessa morte? Who deliver us from the body of this death? Quem nos livrará da condenação eterna? Who can deliver us from eternal condemnation? Graças a Deus, irmãos, We thank God pela redenção de Cristo. for the redemption of Christ Jesus. Ele morreu em nosso lugar. He died in our place. Aqui diz, And it says here capítulo 5, né, versículo 10. in verse 10, Porque se nós, same chapter. quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu filho. Até aqui. First part of verse 10. For if when we were enemies, we were reconciled to God through the death of his son. Mediante a morte do filho de Deus, irmãos, nós somos justificados. So through the death of the Son of God, we were justified.
Ó, eu vou ler até mais um versículo para vocês. Ó, Senhor Jesus. So read another verse. Coisa maravilhosa. This is wonderful. Ó, capítulo 3, Chapter 3, still in versículo Romans, 23 verse a 20 23. a 25. 23 through 25. Pois Romans 3. todos pecaram e carecem da glória de Deus, For all have sinned and fall short of God's glory, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. being justified freely by his grace through the redemption that is in Christ Jesus. Nós estávamos todos condenados, We were all condemned already, mas Deus fez Cristo morrer em nosso lugar. but God sent Christ to die in our place. Mediante a redenção que há em Cristo Jesus, fomos justificados gratuitamente, And through the redemption that is in Christ Jesus, sua we were graça. freely justified de graça, by his grace, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar sua justiça por ter Deus na sua tolerância e deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. whom God has set forth as a propitiation by his blood through faith to demonstrate his righteousness, because in his forbearance God had passed over the sins that were previously committed. Oh, meu Deus, não sei como explicar para vocês. Oh Lord, I don't know how to explain this to you. O objetivo de Deus, irmãos, God's goal é nos levar de volta para Deus. is to bring us back to himself, Levar de volta para a árvore da vida. back to the tree of life. Mas a árvore da vida foi impedido, o caminho foi impedido para o homem passar por três coisas: a justiça de Deus, a santidade de Deus e a glória de Deus. God wanted to bring us back to the tree of life, but the way to the tree of life had been blocked. And there were three things preventing man from accessing the tree of life. Já falou os três? É justo. Righteousness, holiness, and glory. É. E se nós se não tivermos essas exigências satisfeitas, nós nunca vamos ver a Deus. Nós nunca vamos estar na presença de Deus. So without fulfilling these three requirements, we could never enter into God's presence. E sem estar na presença de Deus, irmãos, nós nunca seremos transformados. And without being in God's presence, there is no way we could ever be transformed. Não haverá nenhum modo de Deus nos mudar. God would have no way to transform us. Porque o ser humano, irmãos, não tem jeito, é corrupto. Because humanity is corrupt. Quando Deus mandou o dilúvio, a humanidade estava um caos. A maldade havia se multiplicado e a violência encheu toda a terra. And when God sent the flood, there was much violence and wickedness on the earth. E sobreviveu apenas a família de Noé. And only Noah's family survived. Mas em poucos anos, quando Abraão nasceu 352 anos depois do dilúvio, já não havia quem adorasse o Deus verdadeiro. And after Abraham, 352 years after that, at the time of the flood, there was no one who could be found who would worship God. Deus pode destruir o homem 50 vezes com dilúvio, e o homem volta a pecar e se corromper. God could destroy humanity 50 times with 50 different floods, and man would still sin again. Nós somos um caso sem esperança, sem cura. And that is because humanity is a lost case. A única cura do homem vem de Deus. And the only way out for humanity is God. Mas o homem não pode se aproximar de Deus. But man could not approach God. Esse é o conflito. And that's the issue. E Deus precisa nos levar até a presença de Deus. And God needs to bring us to his presence. Então Deus preparou um propiciatório. And so God prepared a propitiation. Sabe o que é propiciatório? Do you know what the mercy seat is? Você sabe que no Santo dos Santos, Do you que know that in the Holy of Holies, representa onde Deus está, which represents the dwelling place of God, havia uma arca parecida como essa, que é uma arca da aliança. there was the Ark of the Covenant.
E something like this. dentro da arca estava os 10 mandamentos, as 2 tábuas da lei. And within the ark were the 2 tablets with the 10 commandments, Que próprio Deus diz que é o testemunho dele. which God himself calls his Por isso, own essa testimony. arca é chamada de Arca do Testemunho. And that's why the Ark of the Covenant is also, E it's o called próprio Ark of the Covenant. Deus, nos 10 mandamentos, mostra o nosso Deus é um Deus justo e um Deus santo. And in his commandments, he shows that he is a God who is righteous and holy. Em cima da arca tinha 2 querubins. And above the ark, there were 2 cherubim. E com as asas unindo umas às outras. And their wings were connected to each other's. E o rosto voltado para o tampo. And they were facing the cover. E essa tampa é chamada de propiciatório. And this cover is called the mercy seat. Esses 2 querubins estão olhando se foi aplacada a ira de Deus contra a ofensa do homem. And so these 2 cherubim, they would look down and see if God's wrath against man had been quenched. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. And without the shedding of blood, there cannot be forgiveness of sins. Você quer ir à presença de Deus? Do you want to go into God's presence? Você tem que aplacar a ira de Deus. You have to deal with God's wrath. E para aplacar a ira de Deus, precisa mostrar o seu sangue. Cadê o seu sangue? Derramar o seu In sangue. order to do that, you have to shed your own blood. Quando o seu sangue for derramado aqui na tampa do propiciatório, And if you were to shed your own blood on the mercy seat, então faz-se a expiação pelos seus pecados. then your sins would be atoned for. Então Deus aceita você para chegar na sua presença. And God would then accept you into his presence. Mas se Deus fazer você derramar seu sangue, você está morto. But if you have to shed your own blood, then you would just Então die. ele fez o seu filho morrer no seu lugar. So what he did was he sent his son to die in your place. O sangue de Jesus foi aspergido sobre a tampa do propiciatório. And the blood of Jesus was sprinkled on the mercy seat. Porque se qualquer homem pecador entrar além do véu do Santo dos Santos, é fulminado. Because if any sinful man, if he entered the Holy of Holies, he would be just destroyed immediately. Até para Arão entrar no Santo dos Santos, ele precisava carregar um incensário com 2 punhados de incenso moído. Even there, when he entered into the Holy of Holies, he had to carry with him the incense, and he had some more incense Aliás, on his other hand. ele tinha que imolar o novilho. So before that, he actually had to slay a calf. E com o sangue do novilho, ele precisava jogar em cima da tampa do propiciatório. And with the blood of the calf, he would sprinkle that on the mercy seat. Mas quando ele abrisse o véu para jogar o sangue, os querubins teriam visto ele sem o sangue antes. Ele seria morto. But if when he opened the veil to enter into the Holy of Holies, if the cherubim looked at him without the blood, he would be killed immediately. Então ele tinha que jogar 2 punhados de incenso no incensário e produzia fumaça. So he would, before he walked in, he would burn the incense so that there was smoke. Ele rapidamente jogava, aspergia o sangue para expiar seu próprio pecado. And then he would quickly go in and sprinkle the blood to atone for his own sins, Então ele foi aceito na presença de Deus. to be accepted into God's presence. Aí ele first. saía para imolar um bode. And then he would go out and he would slay a goat. E com sangue do bode expiaria os pecados do povo. And with the blood of the goat, he would sprinkle that to atone for the sins of the people. E o segundo bode é mandado para o deserto. And then another goat was sent into the wilderness. Esse bode chama-se bode emissário. And this was a goat that they sent off. Really? And so that was called the scapegoat. E assim o homem, Arão, podia entrar no Santo dos Santos.
And that was the manner in which Adam was received into the Holy of Holies. Vocês estão cansados, né? Are you tired? É que hoje você não precisa fazer nada disso. You know, brothers and sisters, today you don't have to do any of this. Quando Cristo morreu na cruz, When Christ died on the cross, o véu foi rasgado de cima a baixo. the veil was torn from top to bottom. Deus fez com que o seu sangue fosse aspergido na tampa propiciatório. And then God caused Jesus' blood to be sprinkled on the mercy seat. Você foi justificado por Deus. You were justified by God. Você não teve que fazer nada. You did not have to do anything. Você foi justificado pela fé. You were justified by faith. Basta crer em Jesus. You just have to believe in Jesus. Jesus já fez tudo isso por você. Jesus has done everything for you already. E o objetivo disso, irmãos, é fazer você ter paz com Deus. And he did all those things so that you would have peace towards God. Porque o sangue nos apaziguou. Apaziguou a Deus. And the blood sprinkled there, it calmed God. Hoje eu tenho paz com Deus. And today we have peace with God. Eu posso vir na presença de Deus. Today I can come into God's presence. É isso que está em capítulo 5, versículo 1. And this is what is in chapter Romanos. 5, Romans 5, chapter 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Justified. Por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Hebreus 4. Hebrews 4, Ó Senhor Jesus. Lord Jesus. Onde está? Versículo 4, versículo 14. É isso, né? É. Versículo 15, vai. Porque não temos sumo sacerdote Hebrews 4:15. que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, antes foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. For we do not have a high priest who cannot sympathize with our weaknesses, but was in all points tempted as we are, yet without sin. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente Let us therefore come boldly junto ao trono da graça. to the throne of grace. Você sabe que trono da graça é esse? Do you know what this throne of grace is? Esse trono da graça é a tampa propiciatória da Arca da Aliança. The throne of grace is the mercy seat that was the cover of the Ark of the Covenant inside the Holy of Holies. Deus hoje está convidando você a entrar no Santo dos Santos God today is inviting you to come into the Holy of para Holies receber misericórdia To e receive achar mercy graça and para find socorro grace. em ocasião oportuna. to help in time of need. Irmão, Deus hoje nos convida para viver na presença dEle. Brothers and sisters, God is inviting us today to live in His presence. Porque tudo que impedia o homem chegar à árvore da vida, Because everything that was preventing man from reaching the tree of life, tudo que impedia o homem chegar até Deus, everything that was preventing man from coming to God, Cristo resolveu. Christ dealt with everything. O objetivo, irmãos, é nós hoje vivemos na presença de Deus. And He did it all so that we could live in God's presence today. Aí entra esse versículo que vocês leram, capítulo 5, versículo 10. And then we go back to that verse we just read in Romans 5:10. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, até aqui, For if we were who were enemies were reconciled to God through the death of His Son, então a morte de seu Filho nos fez chegar até Deus. so the Fomos death of His Son reconciliados com Deus. brought us back to God. It reconciled us back to God. Agora, irmãos, Deus quer uma coisa mais. But now God wants to go beyond. Por isso aqui diz muito mais. And that's why it says here, much more. Muito mais. Much more. Se fomos reconciliados pela morte de seu filho, reconciliados com Deus pela morte de seu filho, agora muito mais.
Having been reconciled through the death of his son, now there's much more. Estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. We will be saved by his life. Fomos reconciliados pela sua morte. We were Mediante a sua reconciled through his death. E agora Deus quer que sejamos salvos pela sua vida. And now God wants us to be saved by his life. O que é isso, irmãos? Eu What does this mean? Não se I'll preocupe, finish eu vou here. terminar. Don't worry. É que até agora, Deus fez tudo por nós. Brothers and sisters, up to this point, God has done everything for us. Grande problema que havia entre nós e Deus, Deus resolveu por meio de Cristo. So the barrier that used to be between us and God, Christ did, and he took care of it. Não tivemos que pagar um preço maior, bastou crer. We did not have to pay a high price. All we had to do was Fomos believe. reconciliados com Deus. And we were reconciled to God. Temos paz com Deus. We have peace with God. Podemos chegar a Deus We confiadamente. can come boldly to God. Mas isso termina aqui? But does it all end here? Porque até agora Deus resolveu a sujeira que fizemos. Because up to this point, what God has done was He Os cleaned pecados. up all the mess we made, A morte, the death and the desobediência, sin, the ofensa, disobedience, the não é? offenses, right? Condenação, julgamento. The condemnation, the Morte judgment, eterna. eternal death. Deus resolveu tudo isso, He took care of all those things, sem a gente ter pago nenhum preço. and we did not have to pay any price for it. Agora, qual o objetivo de Deus daqui para frente, hein? But what is God's goal from this point on? Deus quer salvar você. God wants to save you. Deus quer salvar a sua pessoa. He wants to save your person. Não é só o que você fez de errado. He doesn't just want to take care of the mistakes you made, Deus sabe que você é errado. because God knows that you are wrong. Tudo que você fez de errado, Cristo limpou por você. And God has already cleansed through Christ, God has already cleansed all the wrongdoings, your wrongdoings. Mas a sua natureza errada, But your wrong nature, Deus quer mudar. God still needs to change it. Deus quer santificar você. He wants to sanctify you. O que é santificar você? What does it mean to sanctify someone? Eu já disse, a And I talked santificação, about it. santificação não é só não praticar imoralidade. Sanctification is more than just not committing something that's immoral. Santo é um só. Because there's only one who is Só holy. Deus é santo. Only God is holy. Então a santificação significa Deus colocar a sua vida e a sua natureza em nós cada vez mais. So being sanctified refers to God adding more of his life and nature into us. Qual o objetivo de Deus hoje? Nos reconciliar com Ele e nos fazer viver na sua presença. Qual é o objetivo principal? And God reconciled us and he brought us to his presence. What's his goal? What's his purpose with it? Irmãos, é para mudar nossa natureza, It's to change our nature, para mudar nossa pessoa. to change our person. Por exemplo, For instance, você acredita que você pode ser mudado? do you believe that you can be changed? Você com seu temperamento peculiar, You, with your very peculiar raro, temper, né? Em espanhol seria rara, né? Difícil, estranho. your temper is just very, very difficult. Cada de nós tem Very jeito peculiar. diferente. We Nosso- all have our peculiar ways. Nosso gênio, não é isso? Our mood, we're very moody. Você acredita que você pode mudar? Do you believe that you can change? Se alguém tentar mudar você por mudança de comportamento, ele não vai conseguir mudar tudo. If someone tries to change you and they try to change your behavior, they won't be able to change you. Se fizéssemos hoje uma palestra sobre casais, com ajuda para mudança de comportamento, não faça mais isso daqui para frente, faça daqui para frente, né? Sempre, como é que é? Sempre diga para sua mulher, o amor, querida, né? Fala palavras mais, né?
mais carinhosas. If all we had today was a self-help conference to help couples do this, don't do that, and when you talk to your wife, call her dear and sweetheart. Pode mudar um pouco na maquiagem, mas não muda o interior. You might be able to change yourselves outwardly, but within. Mas você acredita que Deus realmente pode mudar a sua pessoa? But do you believe that God can actually change your person? Eu vou perguntar para as esposas. I would like to ask the wives here. Você acredita que seu marido pode mudar? Do you believe that your husband can be changed? Depois de anos e anos, eu prometo, querida, que eu vou mudar. Year after year telling you, no, I promise I'll change. Vou perguntar para os maridos, você acredita que suas And esposas I'll ask podem mudar I'll ask realmente? the husbands, do you believe that your wives can change? Irmãos, a única esperança nossa de mudança real Brothers and sisters, our only hope of a real change, for a real change, é a santificação. is sanctification. É a mudança metabólica. Is to change metabolically. O que é mudança metabólica? What is this metabolic change? É o velho elemento saindo e o novo elemento entrando em cada célula. It's a change in which the old element is purged and then the new element comes O in. velho homem com a sua concupiscência vai saindo conforme eu vou vivendo na presença de Deus, desfrutando da sua palavra, da comunhão com o Senhor, na vida da igreja. O velho elemento vai saindo e o novo elemento de Deus vai substituindo o velho elemento. Pouco a pouco, irmãos, eu sou transformado. So the more time I spend in the church life, enjoying the Lord in His presence, the more the old element is purged out of us, and the new element, God's element, comes into us, and that's how we are Por isso que em transformed. 1 Tessalonicenses 4:3, né? Fala, esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. And this is why in 1 Thessalonians 4:3 it says, this is God's will, your sanctification. Não pare onde você está na vida cristã. Do not just stop where you are in your Vamos- Christian race. Vamos prosseguir. Let's go on. Vamos ver o que Deus quer. Let's look at what God is after. Nós já, pelo grande sacrifício de Cristo, fomos trazidos na presença de Deus já. And because of the Lord's great sacrifice, we were already brought into God's presence. Agora é a nossa vez. Now it's our turn. Vamos buscar essa santidade. Let us seek Que é sanctification, buscar a vida de Deus, a natureza santa de Deus. which is to seek God's holy nature. E Deus vai realmente life. mudar a nossa natureza interna, interior. And this is the only way we have so God can change us, our nature Não é inwardly. só mudança comportamental, digo outra vez. It's not just a matter of changing our behavior Fazer um pouco de maquiagem. and to put some makeup on. Não, nós vamos ser outra pessoa. No, we will be a new person. O velho homem vai se tornar em novo homem. And this old man is going to be no more, and we will be a new man. Amanhã a gente continua. And we'll continue tomorrow. Aqui, eu só comecei. Amanhã, This is just the beginning. We'll continue tomorrow. amém. Glory to God. Amém. Dá pra gente ainda compartilhar um pouco nos grupos, dá? So we can share a little bit in Vamos small groups. Gastar alguns minutos, né? Vamos ajudar um ao outro Spend a few minutes. sobre esse assunto. Desafie o irmão se ele pode ser mudado. So challenge one another and ask one another, you think you can be changed?